Olá a todos, meu nome é Bruno Nicolau Santos, sou aluno de mestrado do segundo semestre. Meu orientador é o professor Dr. Emanuel Ren. Nós fazemos parte do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, conhecido como CEPOF. Especificamente, trabalhamos no Laboratório de Disprose, conhecido como DIPOLEB. O objetivo do nosso grupo é reproduzir e estudar métodos de laser cooling para produção de condensados de Bose-Einstein com disprósio. E a armadilha magnetótica é uma parte fundamental dos métodos de laser cooling. O meu projeto de mestrado é desenvolver uma simulação computacional da armadilha, visando a análise e a otimização da armadilha em geometrias não convencionais e o seu funcionamento próximo ao limite fotônico. Os métodos de laser cooling são métodos cujo objetivo é o resfriamento da matéria a temperaturas ultra baixas, próximas ao zero absoluto. E eles foram premiados com o Nobel de Física em 97. E basicamente a sua importância é por possibilitarem a produção de condensado de Bose-Einstein, e nosso grupo de DIPOLEB está interessado na produção de condensado de Bose-Einstein de disprósio. E disprósio é interessante porque ele, junto com o térbio, tem os maiores momentos de polo magnético da tabela periódica, o que significa que podemos estudar interações dipolares, que são interações de longo alcance. Para entendermos a armadilha magnetótica no contexto de laser cooling, precisamos entender a força de pressão de radiação. Para isso, vamos considerar nosso sistema atômico um sistema de dois níveis, interagindo com a luz através de uma interação dipolar. Vamos utilizar o formalismo do operador densidade, resolvendo uma equação mestra, que são basicamente as equações de Bloch. Podemos calcular uma força de média no nosso sistema, e essa força média é a força de pressão de radiação, dado por essa expressão, onde nós temos um parâmetro R, e multiplicado pelo momento do fóton, onde K é o vetor de onda. Esse parâmetro R pode ser escrito dessa forma, onde nós temos o γ como sendo a largura de linha natural do sistema, e o S o parâmetro de saturação, que pode ser escrito dessa forma, né? Ele tem a dependência aqui do detuning do sistema com delta maiúsculo. E esse parâmetro S0 ele pode ser escrito como a razão da intensidade da luz dividido pela intensidade de saturação do sistema, que é relacionado com a frequência de Rabi do sistema e sua largura natural. Entendida a força de pressão de radiação, podemos entender melhor a armadilha magnetótica. Sua função é de resfriamento e aprisionamento de uma nuvem ultrafria. Então é importante que a nuvem já esteja fria. A velocidade de captura de átomos na armadilha magnetótica é em torno de milikelvins. Podemos entender a armadilha como uma mistura da técnica do melaço óptico, que vai aplicar o resfriamento nos átomos, na nuvem, e a aplicação de campo magnético mais polarização. Para entender como funcionam esses métodos, vamos aplicar um modelo unidimensional, vamos idealizar um modelo unidimensional, onde nós temos um átomo com velocidade v e feixes de luz aplicado em direções opostas com frequências ômega. Nesse modelo, o átomo vai enxergar a frequência de cada um dos feixes diferente, devido ao efeito Doppler. E esse efeito vai aparecer no detuning do sistema, onde nós temos um delta minúsculo, que é o laser detuning, e a gente tem esse novo termo, que é o termo devido ao efeito Doppler, onde K é o módulo do vetor de onda. Assim, a nossa força, devido a cada um desses feixes, ela vai ter uma dependência com a velocidade. E como a nossa nuvem já está fria, nós podemos fazer uma expansão em Taylor dessa subtração de V em torno de zero e obtemos uma expressão dessa forma, onde alfa é uma constante positiva quando no laser detuning o delta minúsculo é menor do que zero. E essa força basicamente é uma força de amortecimento. Aplicando um campo magnético, as linhas de energia vão se desdobrar devido ao efeito Zeeman. Isso vai fazer com que nosso sistema, que antes era um sistema de dois níveis, vai ser um sistema de três níveis ou mais. Dessa forma, nós temos um problema, pois a força de pressão de radiação em prótese de formulação era que era um sistema de dois níveis. Isso complica um problema. Então, nós podemos aplicar a polarização nos feixes. Isso devido à regra de seleção, nós podemos escolher as transições que nós permitimos. E fazendo isso, olhando só para as transições permitidas, nós podemos dividir o sistema em vários sistemas de dois níveis. E aqui agora nós temos um novo termo no detuning do sistema, que depende da forma do campo magnético. E o campo magnético vai ser gerado como um campo magnético quadripolar, por essa configuração de bobinas anti-Helmholtz, onde próximo da origem ele é linear. E aqui nós temos então um termo que é linear com a posição. O termo basicamente vai depender do gradiente do campo magnético, que é um termo constante. E agora nós temos no detuning uma dependência com velocidade e com a posição.
fazendo a mesma expressão que fizemos aqui no melaço óptico, somando as forças para cada transição permitida, vamos fazer a mesma expansão de Taylor na força, considerando velocidades baixas e posição porta da origem, nós temos agora uma força desse formato. Hoje nós temos um amortecimento, como no melaço óptico, e agora um termo harmônico, e a força fica no formato de um oscilador harmônico amortecido. Devido às transições ópticas e a geometria dos feixes, fazer um modelo quantitativo para a armadilha é um trabalho bastante difícil. Então, nós propomos uma simulação computacional, basicamente uma simulação estocástica, onde nós queremos analisar geometrias não convencionais, que são geometrias diferentes dessa geometria com 6 feixes, e a geometria convencional, que é essa geometria com 6 feixes, tentando otimizar os parâmetros do nosso experimento para a reprodução experimental. Além disso, nós queremos ver uma transição do regime semiclássico e quântico. A simulação proposta basicamente explora um sistema inteiramente quântico, onde nosso átomo é um sistema quântico e a luz também é quantizada. Basicamente, ela é uma composição de fótons. O átomo vai absorver o fóton através de absorção estimulada, e essa absorção vai fazer com que o átomo ganhe um momento h cortado k, que é o momento do fóton. Após um tempo, devido à emissão espontânea, esse átomo vai emitir esse fóton numa certa direção com igual probabilidade, então ele emite de forma isotrópica, e ele vai ganhar um momento na direção oposta. Se considerar as múltiplas absorções e emissões, o momento do fóton, o momento que ele absorve dos fótons é cumulativo, pois é sempre na mesma direção. E o momento que ele emite, devido a essa condição de isotropia, ele não dá contribuição de momento significativa. A média dele é zero. Então, nós podemos considerar a força de pressão de radiação como sendo esse espalhamento de fótons e, basicamente, ela vai ser o momento do fóton vezes essa taxa de espalhamento, que é exatamente o parâmetro R que eu escrevi no slide anterior. Então, a gente tem essa expressão da força média e, além dessa consideração do recuo fotônico, a gente tem que considerar que cada absorção de fóton não vai mudar os parâmetros do sistema consideravelmente, de forma que a gente consegue fazer algumas múltiplas absorções e emissões a fim de fazer uma força média, mas sem alterar os parâmetros do sistema. Nós não queremos trabalhar sempre em sistemas em que os parâmetros são imutáveis, para trabalhar com um sistema inteiramente quântico, em que cada absorção e emissão importa, entra na nossa estatística. O sistema pode alterar os parâmetros durante cada absorção e emissão. E, de certa forma, nossa simulação, abordando esse sistema quântico, deve conseguir reproduzir o resultado semiclássico, que é o resultado com a força de pressão de radiação. Nossa simulação é basicamente uma aplicação de método de Monte Carlo, uma simulação estocástica, em que cada iteração é um evento de absorção e emissão. E o que nos importa, o que nos é interessante, é calcular o tempo em que acontece um evento de absorção e emissão, que é basicamente esse ΔT. E esse tempo vai ser calculado de uma forma contínua, seguindo uma distribuição de probabilidade exponencial, em que esse parâmetro tal, que é basicamente um parâmetro de tempo de vida, é 1 sobre a taxa de espalhamento, algo completamente razoável. E, basicamente, nós geramos esse ΔT através do método de transformação inversa, onde apenas precisamos gerar uma variável aleatória uniforme entre 0 e 1. Essa é um diferencial da nossa simulação. Dessa forma, nossa discretização do tempo ela vai ser dada não com passos constantes, mas com passos que dependem de uma variável aleatória, que é esse ΔT. Podemos calcular a velocidade em cada iteração, que é dado por essa expressão, onde nós temos a velocidade na iteração I é a velocidade na iteração anterior, mais a absorção do fóton, menos a absorção estimulada, menos a emissão estimulada do fóton numa dada direção aleatória, que é dado por esse vetor aleatório U, mais uma aceleração constante no sistema, que é dado por forças constantes externas, que é basicamente a força magnética devido ao gradiente de campo magnético, e esse gradiente é uma constante, então isso é uma força constante no nosso sistema, mais a força gravitacional, que também é uma constante. Então nós temos aqui a equação horária da velocidade, e tendo essa equação horária nós também temos as posições em cada instante.
O input da simulação será informações do sistema atômico, como intensidade de saturação e largura de linha, geometria de feixes junto com suas intensidades e polarizações, e o gradiente do campo magnético, parâmetro de estatística, pois nós vamos simular isso para um número de átomos suficiente para montar uma boa estatística. Estamos interessados basicamente na distribuição de posição desses átomos e na distribuição de velocidades. A velocidade inicial desses átomos vai ser obtida através da distribuição de Maxwell-Boltzmann com uma temperatura em ordem de millikelvin, que é a temperatura inicial de captura dos átomos na armadilha. E, além disso, nós queremos estimar um tempo de aprisionamento, e esse parâmetro vai ser importante, pois ele vai ser um parâmetro que vai otimizar a reprodução experimental. Esse projeto ainda é um projeto em andamento, então ainda não temos resultados sólidos. O que temos até agora é uma estrutura que envolve o modelo MVC, a arquitetura MVC, que é uma arquitetura Model View Control. E esse módulo de visualização e o módulo de controle é feito através da linguagem Python. Enquanto que o módulo de modelo, que é basicamente o processo estocástico, é feito através da linguagem C. Além disso, como nós vamos repetir esse processo estocástico para vários átomos, esse processo vai ser feito de forma vetorizada, e como ele é feito de forma vetorizada, nós conseguimos aplicar paralelismo, aumentando ainda mais a eficiência do nosso programa. Como comentado anteriormente, um dos nossos objetivos é analisar a geometria de feixes não convencionais e também a convencional. A geometria convencional é a geometria de 6 feixes, apresentada no segundo slide, e as geometrias não convencionais são as geometrias de 4 e 3 feixes, sendo a geometria de 3 feixes um tetraedro. Nós esperamos que essas geometrias tenham uma eficiência menor no quesito de nossa amostra alcançar uma temperatura um pouco maior e aprisionar um pouco menos de átomos, porém nós temos ganhos experimentais, uma vez que nós precisamos utilizar menos feixes. Nós também queremos analisar a armadilha funcionando no limite fotônico. E basicamente uma armadilha que funciona nesse limite é chamada de armadilha de linha estreita. A reprodução dessa armadilha experimental é muito semelhante à reprodução da armadilha convencional. A diferença é esse parâmetro eta, que ele é definido como a largura de linha da transição, que nós estamos utilizando, dividido pelo recuo fotônico, pela frequência do recuo fotônico, onde o recuo fotônico é basicamente a energia absorvida do fóton. Quando esse eta é muito maior que 1, nós temos a armadilha convencional, o que significa que o recuo fotônico é muito menor do que a largura de transição, a largura de linha. E isso significa que uma absorção não vai alterar os parâmetros do nosso sistema significativamente. E quando esse parâmetro eta é próximo de 1, significa que o recuo fotônico é da ordem da largura de linha. E isso implica que cada absorção altera os parâmetros do sistema e pode alterar significativamente. A armadilha de linha estreita também pode ser caracterizada por um parâmetro alfa dado pelo laser detuning, módulo do laser detuning, e a largura de linha ampliada pela potência dado por essa expressão, onde γ é a largura de linha natural e S0 é escrito como a intensidade do feixe dividido pela intensidade de saturação, ou seja, a potência do feixe. Aqui nesse gráfico temos um experimento da referência 2, que é com uma simulação, onde os pontos roxos são os pontos da simulação e os azuis do experimento, feito com estrôncio, com essas características, e resultando num eta de 1.6, que já está próximo da condição de armadilha de linha estreita. E o interessante desse gráfico, da temperatura pelo detuning, é que a temperatura nesse regime, que é o regime onde α é muito maior do que 1 e S0 é menor do que 1, é menor do que a temperatura do limite fotônico, do limite Doppler. Então, com esse mote de linha estreita, é possível alcançar temperaturas menores do que na teoria clássica. Aqui nos pontos de cima temos um regime um pouco diferente, onde α ainda é muito maior do que 1 e S0 agora é maior do que 1. É um regime muito semelhante ao regime totalmente quântico, onde S0 é menor do que 1. E nesses dois regimes, como nós temos um γ que não é tão grande, o módulo do detuning tem que ser muito grande. Isso faz com que o número de fótons espalhados seja menor. Dessa forma, a força devido à interação com a luz é uma força que não vai ser tão grande. Nos motes usual, na armadilha usual, essa força é muitas vezes maior do que a força gravitacional. E aqui nesse mote, ela vai ser só algumas vezes maior. Isso significa que a distribuição dos átomos nesse regime vai fazer uma distribuição dada por essa figura B.
E assim, quando vai diminuindo o detuning, o regime da simulação vai passando para alfa próximo de 1. E esse regime é uma discordância com o resultado experimental, devido a uma quebra de uma das hipóteses do modelo. Nos planos futuros para esse projeto, nós queremos simular a própria armadilha de dipolo ótica. Além disso, nós gostaríamos de adicionar colisões entre partículas. Esse é o meu projeto de mestrado, eu agradeço a atenção.